Olá, tudo beleza? Vamos lá para o nosso exercício da parte 2 de radioatividade. A gente vai exercitar essa parte aí que a gente aprendeu, de cinética de desintegração. A gente vai utilizar a fórmula e conceitos para resolver questões que envolvam tempo de meia-vida, quantidade inicial e final de material radioativo que sofreu desintegração. Tá? A gente vai também calcular o tempo e o tempo de meia-vida. Tá? Bora lembrar bem aqui, nessa fórmula a gente tem a quantidade inicial do material radioativo, a quantidade final, depois que se passou um certo tempo T, tá? E aqui na fórmula também já está incluso o tempo de meia-vida. Não se esquecendo, o que é tempo de meia-vida, professor? É o tempo necessário para um material radioativo reduzir a metade da quantidade inicial. Pode ser qualquer valor de quantidade, tá? Sempre o tempo para diminuir a metade vai ser igual para o mesmo material, tá? Cada material tem seu tempo de meia-vida específico. Lembrando que quanto menor o tempo de meia-vida, mais rápido o material se desintegra. E quanto maior, mais devagar ele se desintegra, tá beleza? E sempre a quantidade inicial ela é maior que a quantidade final numa desintegração. Então, bora lá. Bora ver essa questão bem aqui, ó. Tá aqui, ó, o tálio, né? É um isótopo radioativo usado na forma de cloreto de tálio, né? Para diagnóstico do funcionamento do coração. E que ele fala, ó, a meia-vida desse material é 73 horas, tá? Equivalente mais ou menos a 3 dias. Então, como ele fala meia-vida, isso aqui é o tempo de meia-vida, tá? Certo hospital possui 20 gramas desse isótopo, tá? Sua radioatividade residual após um tempo de 9 dias será de quanto? Então, aqui ele quer a quantidade final, tá? Após esse tempo aqui, que é de 9 dias, tá? Então, essa aqui é a quantidade inicial do material, tá? Esse tipo de questão sempre resolve do mesmo jeito, ó. Primeiro, você tira as informações que ele te dá, tá beleza? Aí depois tu verifica o que é que ele está te pedindo, tá? Aqui a gente já sabe o que é que ele está te pedindo, a quantidade final, né? Então, bora lá ver. Bora retirar os dados, tá? Tempo de meia-vida, tá aqui, 73 horas ou 3 dias. Quantidade inicial, 20 gramas. Quantidade final, não sei, só sei que ela é menor que 20, né? Porque está se desintegrando. O tempo para sair daqui da quantidade final, da inicial para a final, é 9 dias. Então, bora lá resolver. Primeiro, utilizando a fórmula, tá? Tu escreve a fórmula bem aqui, ó. QI sobre QF é o tempo de desintegração dividido pelo tempo de meia-vida. Isso aqui, o resultado vai ser a potência do 2, tá? Bora substituir aqui. Substituindo, a quantidade inicial é 20, afinal eu não sei, tá? O tempo de desintegração é 9 e o tempo de meia-vida é 3, tá? Daqui não dá para me sair, então eu repito, ó, 20 sobre QF. Tá tranquilo? Aqui, ó, dá, ó, 9 dividido para 3 dá 3. Então vai ficar 2 elevado ao resultado disso, que é 3, 2 ao cubo, tá? Aqui não dá para sair, repito de novo, ó, 20 sobre QF. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes, né? Isso aqui dá 8. 8. Bora achar o QF. Passa aí, tá dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. Vai ficar, ó, 20 é igual a 8 QF. O 8 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, como é que vai ficar? Bora fazer aqui um traço. O QF vai ser 20 dividido para 8. Bora simplificar tudo por 4 para diminuir os valores, né? Dividindo tudo por 4, QF é igual 20 por 4 dá 5. 8 dividido para 4 dá 2. 2 dividido para 5, quantidade final é 2,5, né? Gramas, né? A mesma unidade que você usa para quantidade em cima é a mesma unidade embaixo. Se a gente usou gramas em cima, vai ser gramas embaixo. Tempo, se a gente usou dia, né? Vai ser dia. Se usou hora, vai ser hora. Nota que aqui no tempo, eu coloquei aqui, ó, 9 dias. Por que eu não coloquei 73, professor? Porque horas. Porque tu usou o tempo em dias e o tempo de meia-vida em dias. Tem que ser sempre na mesma unidade. Você lembra que eu falei isso lá na aula número 2, né? Lá de radioatividade. Então, bora lá agora resolver pela segunda maneira. Qual é a segunda maneira? Pelos conceitos, tá? Bora lá. O tempo de meia-vida é 3 dias, então a cada 3 dias o material se reduz à metade. Quanto tempo ele se desintegra? 9 dias. Quanto é a quantidade final? Eu não sei. Quanto é a quantidade inicial? 20, né? Então, bora desintegrar de 3 em 3 dias até dar quanto? 9 dias. Então, bora lá.
Depois de 3 dias, ele se reduz à metade, né? Nesse conceito de tempo de meia-vida. Aí, bora calcular de novo. Ainda não deu 9 dias, só deu 3. Então, bora mais 3 dias. Mais 3 dias, ele vai reduzir a metade, porque esse é o conceito de tempo de meia-vida, né? Então, vai ficar com a metade de 10, 5. Então, até aqui deu 6 dias, então a gente tem que ir embora até dar 9, tá? Mais 3 dias, já deu 9 aqui, ó. 9 dias, tá? 9 dias. Qual é a metade de 5? Aqui é 2,5. Então, essa é a quantidade final após 9 dias, né? 3 meia-vidas, né? Então, a quantidade final aqui é 2,5 gramas, tá? Então, qual é o gabarito aqui, ó? É letra D. Tanto tu resolvendo por um jeito como pelo outro, tá? Sempre da mesma esqueminha, tá? Retira os dados, retira o que ele quer, né? E depois tenta resolver pela fórmula ou pelos conceitos, tá? Bora lá para a questão número 2. O número 2 já é diferente, já te dá um gráfico, né? Bora ver aqui, ó. Considera o gráfico de desintegração radioativa do isótopo. E aqui está na unidade de mols, né? Uma unidade de quantidade. Então, ele começou 1,6 mols e foi diminuindo com o tempo. Nota que foi de 5 em 5 dias, né? Nota que aqui do gráfico já dá para me chamar, para mim ver logo o tempo de meia-vida, né? O tempo para a massa reduzir a metade, embora partindo de 1,6, qual é a metade de 1,6? 0,8, né? Daqui para cá tem todos os valores aqui, ó. Então, de 1,6 para 0,8, que é bem aqui, ó. Quanto tempo se passou isso aqui, ó? 5 dias. Então, como é o tempo para reduzir a massa à metade, então já sei que o meu tempo de meia-vida aqui é 5 dias. Tá? Bora ver mais o que ele vai dar aqui, o que ele vai perguntar. Para que a fração de átomos não desintegrada, quer dizer, a parte que não se desintegrou, seja de 12,5, quer dizer, a quantidade final, né? Isso aqui é a quantidade final, que não se desintegrou, que ainda está lá, né? É 12,5%, né? Da amostra inicial, o número necessário de dias vai ser quanto? Tá? Aqui a professora não deu a quantidade inicial. Toda vez que ele te der em porcentagem e não te der a quantidade inicial, tu considera que a quantidade inicial é quanto? 100%. Então ele quer saber aqui qual é o tempo que levou, tá? Para ele sair daqui de 100 para 12,5. É isso que tu vai procurar aqui. Então vamos tirar os dados aí, ó. Retirando os dados, quantidade final 12,5, quantidade inicial 100, tempo que levou daqui para cá, isso que ele está te perguntando, né? Quanto é o tempo de meia-vida que tu retirou do gráfico? 5 dias. Então bora lá, pela fórmula e pelos conceitos, ó. Pela fórmula, escreve a fórmula, substitui e deixa só a incógnita aquele que não tem, que tu está procurando, que é o tempo. Então agora a incógnita vai ficar aqui na potência, então bora fazer lá. Substituindo, né? Aqui dá 100, 12,5. T, eu não sei quanto é, o tempo de meia-vida é 5 dias. Então o tempo vai ser em dias também, tá? Então bora substituir. Quanto é 100 por 12,5? Dividindo isso aqui dá 8. Daqui não dá para me sair daqui, então é T dividido para 5. Esse tipo de resolução aqui, ó, é onde a incógnita está na potência, é que eu tenho que fazer igualar as bases. Então, bora igualar as bases. 8 dá para mim igualar para a base 2. 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. É 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 sobre T, 5, tá? Quando eu igualo as bases aqui, ó, para mim cortar. 3 é igual a T sobre 5. Corto as bases igual às potências. Ó. Eu quero isolar o T, o 5 está dividindo, já está lá multiplicando. Então, 3 vezes 5 vai ser igual a T. 3 vezes 5 é 15, então o tempo para ele desintegrar de 100 a 12,5 é 15 dias. Tá tranquilo? Professor, está aqui, ó, gabarito. Eu chego no mesmo resultado desse outro jeito aqui, via conceitos. Chega. Bora lá, tempo de meia-vida, 5 dias, né? Tempo para ele se desintegrar até chegar a 12,5. Bora lá ver. Então eu tenho que desintegrar até dar 12,5 a quantidade final. Ele partiu de 100, bora. Passou 5 dias. Opa, bora voltar aqui. Passou 5 dias, ele vai reduzir a metade, ó. 50%. Ainda não chegou em 12, então vai embora. Mas 5 dias, professor. Quanto é que vai ficar a quantidade dele? A metade, 25,5. Ainda não deu 12,5, então bora, mais 5 dias. Mais 5 dias, professor, quanto é que ficou? 12,5. Então esse foi o tempo para ele sair de 100 a 12,5. Foi 3 meia-vidas, né? 5 dias, né? Então no total, quantos dias foi para ele se desintegrar?
foi 5 mais 5 mais 5. Isso aqui dá 15 dias. Igual ao da fórmula. Tá, beleza? Tá tranquilo? Então vamos lá fazer uma outra aqui, ó. Um elemento radioativo perde isso daqui. Então é a quantidade que ele perdeu, que se desintegrou, né? De sua atividade após 72 dias. Então isso aqui é o tempo, tá? A meia-vida desse elemento é quanto? Então aqui ele quer saber, não é o tempo de desintegração, é o tempo de meia-vida, né? O tempo de meia-vida ele te dá as alternativas em dias. Aí tu nota aqui que o tempo está em dias, né? Tá tranquilo. Aqui ele te diz, ó, ele perdeu essa quantidade, então quanto sobrou lá? Bom, se ele te deu em porcentagem, não te deu a quantidade inicial, considera que é 100%. Essa aqui é a quantidade que se desintegrou, então a quantidade final é quanto tinha menos quanto se desintegrou. Se desintegrou 87,5, então a quantidade final é 12,5, tá? Por cento. Então bora atrás do tempo de meia-vida, né? Bora retirar os dados? Tá aqui os dados, ó. Quantidade final, 100 menos 87,5, porque ele fala a quantidade que se desintegrou, tá? Então sobrou isso aqui, ó, quantidade final. Quantidade inicial, como ele não te disse nada, quanto era, e se for em porcentagem, tu considera 100. Aqui é o tempo de desintegrar daqui para cá, foi 72 dias. Ele quer saber quanto é o tempo de meia-vida do material. Aí, de novo, escreve a fórmula, substitui os valores. Se preocupa para cá, tá na mesma unidade de quantidade de tempo. Eu não posso, por exemplo, colocar horas aqui, dias embaixo, ou anos em cima e horas embaixo. Não pode, não. Tem que estar na mesma unidade, tanto as quantidades quanto os tempos. Aqui, ó, substituindo, né? Aí, daqui não dá para me sair, né? 72 por t meio, eu não tenho t meio, tenho que achar ele. Então, 100 por 12,5 é fácil, ó. Dá 8. E aqui dá 2 elevado a 72 dividido pelo tempo de meia-vida. Nota que isso aqui vai ser o resultado da potência do 2. Aqui, quando chega nessa parte, eu tenho que igualar as bases. Ó. Agora é 8 de novo. É 2 a terceira. Aqui é... Opa, deixa eu botar aqui. 72 tempo de meia-vida. Igualei as bases. Dá para mim cortar e agora igualar as potências, né? Vamos lá. 3 é igual a 72 por tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida ele está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. Vai ficar 3 vezes o tempo de meia-vida igual a 72. 3 está multiplicando, vai passar para lá dividindo no denominador, né, embaixo. Vai ficar 72 por 3. Se tu fizer essa continha aqui, ó, 72 por 3 dá 24. Qual é o tempo? É a mesma unidade de tempo do T, né? T e T meio tem que ter a mesma unidade. Então, assim, se o T é em dias, o T meio é em dias também, tá? Professor, dá para fazer do mesmo jeito, por aqui via conceitos, dá, o tempo de meia-vida dá. Só vai ser um pouquinho diferente, tá? O tempo de meia-vida, como não sei, eu digo que é um valor X, tá? A cada X dias, a massa reduz a metade. O tempo que ele se desintegrou é 72 dias, tá? Qual é a quantidade final? 12,5. Então, eu tenho que desintegrar de 100 a 12,5 e calcular o tempo de meia-vida, tá? Então, bora lá. Quando a quantidade inicial é 100 e passar um tempo de meia-vida X, aí a quantidade dele vai reduzir a metade, 50, né? Opa, bora voltar aqui. Aí, bora continuar de novo. Quando é que eu paro, professor? Quando chegar em 12,5. Então, olha, mais X dias... que é igual a esse aqui, entendeu? Porque é o mesmo tempo. Ele vai reduzir a metade. Qual é a metade de 50? 25. Aí passa mais X dias. Por que eu continuo, professor? Porque ainda não chegou em 12,5, tá? Aí passou isso aqui, aí ele vai chegar a 12,5, que é a metade de 25, tá? Tudo isso daqui, tá? O tempo que se passou daqui para cá eu tenho, é quanto? 72 dias. Professor, e quanto é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida não disse que era X? Então, bora lá. Quantos X eu tenho aqui? Ó? Se passou quanto X? X mais X mais X. Então, é X mais X mais X dias. Tudo isso foi igual a 72 dias. X mais X mais X é 3X, que é igual a 72. X, o 3 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. 72 por 3, a gente viu que é 24. 24 o quê? X é o dias, né? Nota que tem que dar o mesmo valor, tá? Tanto por um quanto por outro, tá? Então, aqui o gabarito é letra A. Bora ver a próxima?
Aqui uma questão do Enem, né? Ele fala do lixo radioativo lá, ele fala que esse aqui é o gráfico de desintegração do rádio, tá? Ele fala aqui o conceito de tempo de meia-vida. Legal, ele fala que o gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos, que foi utilizado durante muito tempo na medicina, tá? Olha aqui que o gráfico de desintegração dele está aqui na unidade de quilograma com o tempo em anos, né? Nota que ele começou com 1 quilograma, tá? Aí foi reduzindo, passou 1.620 anos, aí reduziu para quanto? Metade, né? Então aqui eu já tenho o tempo de meia-vida, ó. Tempo de meia-vida é o tempo para a massa dele reduzir a metade. Aqui eu peguei 1, qual é a metade de 1? Meio. Quanto tempo se passou? 1.620 anos. Eu sei o tempo de meia-vida aqui, tá? Vou procurar aqui nas alternativas. Nota que ele pergunta aqui, ó. Quanto maior a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra? Não, a gente viu que é o contrário, né? Quanto maior o tempo de meia-vida, mais lento ele se desintegra. É o contrário, ó. Quanto menor o tempo de meia-vida, mais rápido ele se desintegra. O conceito de tempo de meia-vida, né? E eu coloquei o outro, olha. 1/8 da amostra de rádio terá decaído ao final de 4.860 anos. Tudo isso tu tem que fazer cálculo, então analisar no gráfico, tá? Mas se der uma passada rápida aqui, ó, tu vai pegar essa alternativa E aqui, ó. E a amostra de rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos devido à desintegração radioativa. Tá certo isso aqui, ó. Isso aqui quem está falando é o tempo de meia-vida. Por quanto tempo, qual é o tempo que ele reduz a massa dele à metade? A gente viu aqui que 1.620 anos. A gente viu pelo gráfico. Então, qual é a alternativa correta? A letra E. A gente logo eliminou essa. Essa daqui a gente foi avaliando, mas a gente viu que não precisava fazer esse cálculo, porque a gente viu logo que a certa era a correta. A correta era a letra E. Tudo beleza? Então esse tipo de questão a gente nem tem que perder tempo calculando. Se tu já vê qual é a correta, marca ela, porque no Enem nunca tem para te escolher a alternativa errada, é só a correta. Tá beleza? Se tu já sabe os conceitos de tempo de meia-vida, tu mata essa questão em menos de 3 minutos, que em média é o tempo que tu tem que resolver uma questão no Enem. Tá tranquilo? Tudo beleza? Então a gente fica por aqui, por hoje.